Glória a Deus. Chegamos ao momento da poderosa palavra de Deus. E nós vamos falar sobre o poder transformador da oração. Em Efésios capítulo 3, versículo 14, a palavra de Deus ela nos diz assim: por esta causa me ponho de joelhos. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta à igreja dos Efésios, ele declara uma grande postura de humildade. Mas humildade e dependência de Deus. Presta atenção que se humilhar é diferente de ser humilhado. Se humilhar é totalmente diferente de ser humilhado. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós reconhecemos que não somos nada. Nós reconhecemos que não temos forças a não ser que o Senhor nos dá. Nós reconhecemos que não somos capazes de seguir adiante sem Deus em nossas vidas. Eita Jesus! E o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele declara uma grande humildade, mas dependência de Deus, quando ele se coloca de joelhos em oração. Olha, presta atenção que essa grande atitude do apóstolo Paulo reflete o poder da oração como um instrumento essencial na vida cristã. Quer dizer, o verdadeiro cristão, ele não vive sem oração. Um ser humano, ele vive sem se alimentar? Um ser humano, um animal, ele vive sem comer, sem beber água? Não. Um verdadeiro cristão também não vive sem oração. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, uma grande atitude que nos mostra o poder da oração como um instrumento que precisamos carregar sempre, a todo momento em nossas vidas. O que eu quero dizer para você é que crente que ora, crente que crê em Deus verdadeiramente ora e confia nele, alcança a vitória, alcança o milagre, alcança a misericórdia de Deus. Porque Deus, ele ama a cada um de nós. Mas vamos aqui, como falamos sobre a humildade do apóstolo Paulo diante de Deus. Presta atenção aqui na humildade na oração. Em Efésios 3,14 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai. Um exemplo pessoal. Uma pessoa que se ajoelha, ela simboliza o quê? Rendição, né? Uma pessoa que se ajoelha diante de alguém está dizendo: eu me rendo. Eu me humilho diante de você. Eu aceito as suas condições. Ajoelhar-se significa se render. Pense em um momento em que, diante de uma grande dificuldade, você se rendeu completamente a Deus. Será que em algum momento diante de uma grande tempestade, você se ajoelhou verdadeiramente e se rendeu completamente diante de Deus e Ele trouxe provisão? Presta atenção que a oração é uma oportunidade de reconhecer a nossa limitação, que somos seres humanos limitados, mas também começamos a enxergar a soberania divina, a soberania de Deus. É através da oração que temos a oportunidade de reconhecer quem verdadeiramente nós somos: falhos, imperfeitos, cheios de defeito, miserável, pecador. É onde não existe orgulho algum. Ah, irmão Sandro Técio, eu não sou isso não. É porque ainda tem orgulho no teu coração. Porque uma pessoa que se prostra diante de Deus em oração com humildade, ela reconhece verdadeiramente que precisa de ajuda, que sozinho não consegue, que precisa de Deus em sua vida, que é cheio de falha. Uma pessoa verdadeiramente que ora com humildade,
sabe das suas limitações, mas experimenta o poder maravilhoso de Deus em sua vida. Experimenta a soberania divina de Deus. Olha o que diz aqui, Salmo 145, 18. O Senhor está perto de todos os que invocam. Quer dizer, a partir do momento que você, nós oramos a Deus, a palavra de Deus nos diz que Ele está perto de todos os que o invocam. Mas, presta atenção aqui na parte B, tá? Mas de todos os que invocam com sinceridade. Não adianta eu abrir a minha boca e clamar a Deus cheio de orgulho no coração. Não adianta eu abrir a boca e clamar ao Senhor intrigado com um, com outro, com outro, com outro, com outro. Não adianta eu abrir minha boca fazendo mal ao próximo. Não adianta eu abrir a minha boca e clamar a Deus fazendo tudo que não presta. Presta atenção que o Salmo 145, 18, o Senhor está perto de todos que invocam. De todos que invocam com sinceridade. Você pode até estar de mal com alguém, pode até estar com raiva com alguém, mas se você invocar a Deus com sinceridade e dizer, Senhor, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero vencer, eu quero lutar, eu quero perdoar. A sinceridade do coração, Deus ouve. Eita, Jesus. Deus ouve a sinceridade do teu coração. Antes mesmo de você se ajoelhar e orar, Ele já sabe. Mas um ato de sacrifício, de se humilhar diante de Deus, é se ajoelhar, é orar, é buscar, é clamar. E saber que pode vir a grande dificuldade que for. Com Deus, você vai conseguir dar a volta por cima. Nós vemos aqui o poder transformador da oração. Tem um versículo bastante conhecido na Bíblia, lá em Jeremias 33 e 3. Diz assim, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Presta atenção no poder transformador da oração. Jeremias 33, 3, a palavra de Deus nos diz, clama a mim que eu vou te responder. É Jesus, é Deus falando para você. Jesus é Deus, Deus é Jesus. É Ele falando para você, clama a mim porque eu vou te responder. E Ele ainda vai mais além, diz, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tem algo que você tem pedido a Deus, né? Tem algo que você tem clamado e tem até entregado nas mãos do Senhor. Mas é o que o Senhor está falando para você. Eu te responderei e ainda vou te anunciar coisas grandes, coisas firmes, infindáveis que tu não sabes. Porque o poder que Deus tem para transformar a tua vida e a vida de alguém na tua casa é incomparável a qualquer pensamento. É incomparável a qualquer olhar humano. É incomparável a qualquer coisa deste mundo. A oração, ela traz consigo este poder transformador que vem através da fé em Deus. E sabemos que quando clamamos o Senhor, Ele nos responde. Será que alguma vez você clamou e o Senhor não respondeu? Eita, irmão Sandrinho, eu tenho clamado, mas eu não tenho ouvido a resposta de Deus. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Algo está te faltando. Se tem clamado e o Senhor não tem respondido, algo está te faltando. Precisa fazer mais, precisa orar mais. Precisa abrir mão de algo. Precisa lutar contra algo. Porque até no silêncio Deus trabalha. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele usa até o diabo, se Ele quiser, para abençoar. Eu tenho muitas experiências de clamar a Deus e Ele responder, quando tenho clamado com sinceridade. Mas também eu tenho grandes experiências lá no passado. Quando eu estava passando só pela prova, que eu clamava a Deus. Quando eu passava só pela dificuldade, eu queria ver o poder transformador da oração em Deus. Eu queria ver o poder só para me livrar do problema e da prova.
E nem é assim que se trabalha com Deus, não. Com Deus não se brinca, não. Só clama a Deus no momento da tribulação, da dificuldade, da perseguição, do problema, da angústia, do deserto. Quando está na bênção, na vitória, na alegria, esquece de Deus. Por isso que por muitas vezes Deus permite tais provas na vida das pessoas. Passei por muitas provas, hoje ainda passo por provas também. Mas lembre-se que a prova que o Senhor permite em nossas vidas é um processo para aprovação. E toda prova que chegar diante de você, lembre-se sempre que é uma prova para você ser aprovado e aprovada. Olha, Deus age através da oração para transformar situações e corações. Quando falamos que Deus, Ele age através da oração, aqui como Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei. Nós vemos que Deus nos traz a resposta através do nosso clamor, da nossa oração, né? Quando clamamos a Ele com o coração reto, o coração sincero. E quando Deus chega, Ele traz a resposta, mas a resposta de Deus não é só uma resposta verbal. Ele traz transformação. Ele muda corações, Ele muda cenário, Ele vira quadro. Ele abre porta onde não tem parede. Se for preciso, Ele abre até uma janela, mas Ele traz resposta para a tua vida através da oração. Nós vemos aqui em 1 Samuel 1:10 um grande exemplo. Ana, a mãe de Samuel. Ela clamou a Deus por um filho e foi ouvida. E Deus enviou. Grandes exemplos bíblicos que através da oração o Senhor trouxe resposta. Aleluia. Mas lembre-se que a oração também, ela tem que ter perseverança. A pessoa que tem fé em Deus e acredita que o milagre vai acontecer, que através da sua oração a transformação virá, tem que perseverar na oração também. Olha, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó, orai sem cessar. Não diz só orai, diz orai sem parar, sem cessar. Relembre situações em que você orou por algo por muito tempo, até receber a resposta. Teve situações que você já orou e Deus se revelou na tua vida. Deus trouxe resposta. E por que agora vai ser diferente? Por que agora vai ser diferente? Deus, Ele está contigo neste negócio. Mas você precisa orar. Você precisa colocar em prática a oração em sua vida em Deus, com fidelidade, com sinceridade, para haver uma grande transformação aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Nem sempre Deus responde no nosso tempo. Olha, veja que frase que eu separei aqui. Muito importante, você vai entender o que Deus está falando na tua vida. Nem sempre Deus responde no nosso tempo, mas também Ele nunca deixa de responder. Olha que coisa linda. Talvez você esteja esperando, dizendo que está esperando no tempo de Deus, mas está querendo esperar aí no seu tempo, achando que o tempo de Deus é o seu tempo. Deus, Ele não vai responder no seu tempo nem no meu tempo. Deus, Ele não vai responder no nosso tempo, porque o tempo é de Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, é o princípio, é o fim. Mas tenha certeza de uma coisa. Ele não vai deixar você desamparado. Ele não vai deixar de responder. Vai chegar o momento da resposta de Deus na sua vida. Você crê? Você crê que o poder transformador da oração faz milagres acontecer? Mas faz milagres acontecer no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Mas eu e você temos que fazer a nossa parte diante de Deus. Não é apenas ficar esperando Deus trabalhar, Deus trabalhar, Deus trabalhar. E nós estamos fazendo o quê? Será que estamos orando? Buscando?
consagrando, adorando, fazendo bem ao próximo, ajudando ao próximo, amando ao próximo. Meu Deus do céu. Nós vemos aqui o impacto espiritual da oração. No livro de Tiago, capítulo 16, também nos diz assim, olha, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. A oração do justo, ela surte mais em seus efeitos. Você já parou para analisar algum momento que você estava, talvez até hoje no momento da oração, mas algum momento que você estava aí atribulado, estava com algum problema, e você parou para orar com sinceridade a Deus. E Deus trouxe a calmaria, Deus trouxe a paz, Deus trouxe um momento ali de você ficar tranquilo. Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu, experimente. Se aconteceu, é o que Deus pode fazer isso e muito mais. Ele vai muito mais além do que aquilo que você pensa ou imagina. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Preste atenção que a oração ela não muda apenas as circunstâncias. A oração ela não só muda as situações, mas a oração muda também quem ora. Aleluia! Será que você pode dar um glória para Jesus? A oração, o poder da oração transformadora, ela não só muda as situações, ela não só muda as circunstâncias, ela não só resolve os problemas, mas muda também aquele que está orando, você e eu. Aleluia! O que faz você dobrar os seus joelhos? O que faz você orar? O que faz você ir se humilhar diante de Deus? Irmão Sandrinho, o que me faz dobrar os joelhos diante de Deus são as dificuldades, as tempestades, os problemas, a angústia. E eu comecei a parar para analisar e identificar que não só essas pessoas que responderam, mas muita gente, como já aconteceu comigo também, só buscamos a Deus em oração quando estamos passando pela prova. Você já parou para analisar isso? Você já parou para perceber, por exemplo, quando acontece alguma coisa que você toma um susto e vê a situação de perigo, você já fala o quê? Ai, meu Deus! No instante clama a Deus. Mas quando cai aquele dinheiro abençoado na conta, não diz assim, obrigado, meu Deus. Quando ganha uma bênção, não diz assim, obrigado, meu Deus. Tem pessoas que só clamam a Deus em oração, só oram a Deus quando estão na tribulação, no deserto, na angústia. E por vezes Deus permite ficar mais um tempinho lá no deserto, porque Ele marca encontro no deserto também, assim como Ele marcou comigo. Para moldar, para forjar, para lapidar, para mostrar que nem só no deserto é para ter intimidade com Deus, mas é na bonança também, é na alegria também. É nos momentos de comunhão, claro, com Deus, com a família, com os irmãos da igreja. Olha, é tão gostoso você se ajoelhar e orar a Deus, só agradecendo, só agradecendo. Assim como tem pessoas como eu também, uma vez, eu me lembro que eu orava assim, minha oração era só pedir. Poxa, e é o crente mendiga? Só pedir a Deus, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus me dá isso, Deus me abençoa, Deus faz isso, Deus faz assim. Isso não é oração, não. A oração é aquela oração que você expressa o seu amor a Deus, que você exalta a Deus, que nós, né? Eu posso falar, quando eu falo você, eu estou falando nós. Que nós exaltamos a Deus. A oração é aquela oração que nós nos humilhamos diante de Deus, glorificamos ao Pai no Filho. Que agradecemos, seja na alegria ou na dor, seja na tempestade ou no sol, seja na bonança ou no deserto. É ser grato a Deus independente das circunstâncias.
Porque quando Deus, ele abençoa um crente que ora, ele não só abençoa ao redor, não. Ele abençoa ao orador também. Você quer que Deus te abençoe? Você quer ser um abençoado, uma abençoada de Deus? Comece a dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. Comece a dobrar os seus joelhos e entregar ao Pai esta situação. Entregar ao Pai as tuas bênçãos também, agradecer, glorificar, exaltar. Teve uma vez que eu estava no programa e disse assim, veja só, eu vou citar um exemplo aqui e vou orar sem pedir nada. Tem como você orar assim sem pedir nada ao Senhor? Começa orando, exaltando, ó Deus maravilhoso, Tu és poderoso, grandioso, altíssimo Deus. Obrigado pelas Tuas maravilhas, pelas bênçãos, pela minha família. Obrigado, Jesus, obrigado, 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 obrigado. Você já parou para analisar como tem sido a sua oração diante de Deus? Mas vamos lá. O que é que te faz dobrar os teus joelhos? Nós falamos aqui que dobrar os joelhos é um sinal de rendição, né? Se humilhar diante de Deus. Mas o que é que faz você dobrar o seu joelho hoje? Será que é algum problema? Uma dificuldade, tribulação, preocupação, lutas diárias? Não sei. Decepção, perseguição, medo, crise, angústia. Nós falamos aqui que o apóstolo Paulo, ele testemunha aos irmãos de Éfeso que ele estava de joelho orando. E era a sua vida de oração que o sustentava. E a gente pode trazer aqui e aprender algumas situações que devemos dobrar os nossos joelhos e orar ao Pai Celeste. Deixa eu trazer aqui três exemplos. Vamos lá. Primeiro, confessar Jesus como Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11 diz assim, para que o nome do Pai, o nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Olha aqui, vou trazer 3 motivos para você, para mostrar para você que você deve orar. O primeiro motivo que devemos dobrar os nossos joelhos é para nos render diante ao senhorio e à soberania de Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Olha que coisa linda. Um dia, quando Jesus voltar, todos os joelhos se dobrarão. Mas quem já tiver feito isso antes, receberá a salvação. O povo de Deus se ajoelha na terra e Deus, Ele derrama do céu milagres sobrenaturais, até o dia em que o Senhor nos levará para a glória, para sempre. Esse é o primeiro motivo que você deve dobrar os seus joelhos. Era para se render completamente diante do senhorio e a soberania de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É o primeiro motivo. Segundo, reconhecer a vontade dele para conosco, para comigo, para com você. Reconhecer a vontade de Deus para a tua vida. Olha aqui, Lucas capítulo 22, versículo 41 e 42. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Que se faça a tua vontade, Senhor. Presta atenção aqui, meu irmão, minha irmã. A segunda razão a qual devemos dobrar os nossos joelhos é para reconhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Estava falando aqui que a oração não é só pedir, é agradecer, é louvar, é engrandecer a Deus. Mas também você pode pedir, não é pedir bênçãos não, é pedir para que Deus realize a vontade dele na sua vida. Porque talvez você deseja algo, você deseja fazer algo, você deseja ser algo, mas você sabe se é isso que Deus quer para a tua vida? Você já pediu a direção de Deus e a resposta de Deus para saber se é isso que Ele quer para você? Mas tem coisas que o Senhor não traz logo a resposta, não. Ele permite a gente passar por situações para aprender. A resposta também pode vir através do resultado.
Não tem coisa melhor do que você entregar algo nas mãos de Deus e agradecer a Deus independente do resultado. Não tem coisa melhor do que você entregar algo nas mãos de Deus e independente da situação você ser grato a Deus. Porque Deus, Ele prepara algo aqui. Talvez você não esteja entendendo o que Ele está fazendo, mas lá na frente verás a glória dEle em sua vida. Verás as ricas bênçãos, assim como Ele promete na tua vida lá em Malaquias 3:10. Aleluia! E reconhecer a vontade de Deus é a segunda razão que devemos ter ao dobrar os nossos joelhos diante do Pai. Nós vemos aqui um grande exemplo. Jesus, antes de enfrentar a cruz, Ele dobrou os joelhos em oração e se rendeu à vontade do Senhor. Aleluia. Existem situações, né, que realmente fazem nos dobrar. Mas eu quero dizer, não deixa que as situações da tua vida façam você se ajoelhar diante dos empecilhos, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das atribulações, diante dos disse-me-disse, diante das circunstâncias. Não deixe que as situações da vida façam você se dobrar diante aos problemas, mas sim se dobrar perante o único que pode resolver e trazer solução para toda esta situação. Aleluia! Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que enquanto você ora, o poder de Deus se manifesta. Enquanto você clama, Deus, Ele trabalha ao teu favor. Aleluia! Esse sim é o poder transformador da oração. É confessar Jesus como seu Salvador, é reconhecer a vontade dEle para vossas vidas. E terceiro, buscar fidelidade a Deus. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18 diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Preste atenção aqui que você vai entender o que Deus quer falar para o teu coração. A terceira razão de dobrar os nossos joelhos, sabe o que é? É a perseverança em ser fiel a Deus. É a perseverança em ser fiel a Deus. Nós vemos aqui que no tempo do profeta Elias, quase todo o povo caiu no pecado da idolatria, se rendendo a Baal. Aquele ídolo pagão. Mas Deus disse para Elias que haviam 7.000 pessoas que não se dobraram diante da idolatria, se mantendo fiéis a Deus. E a terceira razão que você precisa dobrar os seus joelhos é diante a perseverança em Deus, buscando esta fidelidade a Deus. Você sabia que quando dobramos os nossos joelhos nos levantamos mais fortes? Você sabia que quando dobramos os nossos joelhos com sinceridade a Deus e conversamos com o nosso Senhor das nossas vidas, nos levantamos mais fortes para seguir adiante, independente da tempestade que vier pela frente, independente dos gigantes que têm se levantado? Pode ter certeza que quando você se levantar através da oração, você vai se levantar forte e vai vencer os inimigos, os empecilhos, as multidões, os gigantes, os desafios, as provas, porque o Senhor te dá forças para você seguir adiante. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Precisamos aprender a dobrar os nossos joelhos em oração por amor a Deus, não somente quando precisamos. Precisamos sempre dobrar os nossos joelhos em oração por amor ao Senhor, e não somente quando precisamos. Não deixe para se ajoelhar somente quando estiver passando por problema ou por dificuldade. Faça o seguinte a partir de hoje: faça um propósito com Deus, faça um propósito consigo mesmo, de todos os dias dobrar os seus joelhos
em consagração a Deus através da oração. Faça um propósito a partir de hoje. Bota no despertador do teu celular aí. Eu não sei qual a hora que você levanta, mas quando você levantar, faça um propósito de todo dia de manhã colocar o seu joelhinho no chão e orar ali 5, 10, 20 minutinhos. Para você ver a grande mudança que vai acontecer. Para você ver os milagres e maravilhas chegarem na tua vida. Eita Jesus, olha, as ações públicas de um servo de Deus são resultado de uma vida privada de oração. Talvez você olhe assim, o pastor fulaninho é abençoado, aquela irmã é abençoada demais. O evangelista, o presbítero, o auxiliar, ele tem um carro do ano. Tem uma moto nova, olha, tem uma casa abençoada. Eu vou na casa daquela irmã é cheia de alegria, tem tudo do bom e do melhor. Preste atenção. As ações públicas de um servo de Deus são resultado de uma vida privada de oração. É porque você não vê os momentos de intimidade daquela mulher, daquele homem com Deus. Que pode ter certeza que um homem e uma mulher de Deus que é abençoado tem uma vida privada de oração. Então eu convido você a partir de hoje a fazer um teste, de começar a ter uma vida privada de oração. De tirar um momento no seu dia, de colocar o seu joelhinho no chão dentro do quarto, onde quer que seja, e conversar com o Papai do Céu, com sinceridade, com intimidade, com humildade. E você vai presenciar, você vai vivenciar, você vai receber o poder transformador da oração. E o poder transformador é Deus quem traz para a tua vida. Lembre-se sempre, quando nos dobramos de joelho, nos levantamos mais fortes em Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus.